Jaguatirica é localizada morta em estrada velha que liga Rio Claro a Santa Gertrudes. O animal apresentava um corte profundo. A polícia militar foi acionada por um pedestre que fazia caminhada pelo local. E atenção motorista, tem novos radares em Rio Claro. Os equipamentos foram instalados em 8 pontos fixos da cidade, mas ainda seguem em fase de testes e só entrarão em funcionamento após a aferição do Imetro. Emplacamento de 0 km sobe 7% no estado de São Paulo em 2026. Rio Claro tem inscrições para cursos de qualificação gratuitos. São mais de 700 vagas disponíveis. E ainda mais de 158 milhões de pessoas estão aptas a votar nas eleições 2026. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do RC Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando de uma ocorrência registrada nesta manhã. Uma jaguatirica foi encontrada na estrada entre Rio Claro e Santa Gertrudes. A polícia militar foi acionada por uma pessoa que fazia caminhada na região. O animal estava ferido, mas não foi possível saber o que aconteceu. Quem passou pela estrada velha entre Rio Claro e Santa Gertrudes na manhã desta quinta-feira teve uma surpresa e tanto. Um animal de grande porte foi encontrado na ciclovia, mas, infelizmente, estava morto e apresentava um corte profundo no corpo. O animal foi localizado por uma pessoa que passava pelo trecho e mobilizou uma equipe da Polícia Militar. A suspeita é de que a onça tenha sido vítima de uma ação provocada por intervenção humana. Uma das possibilidades é de que o animal tenha sido atropelado. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, apenas que ele apresenta um corte na pata dianteira, na região superior. Pode ligar para a polícia militar, para a ambiental, só que a autoridade mesmo responsável para fazer a retirada, todo o procedimento, é com algumas zoonoses se tiver no local. A equipe das zoonoses esteve no local para fazer o recolhimento do animal, que foi levado para a realização de uma necrópsia para saber se o felino estava com o vírus da raiva. Em seguida, os exames devem ser encaminhados para um instituto em São Paulo que vai apontar as causas da morte do animal. Pela análise realizada inicialmente, trata-se de uma jaguatirica. Na região onde foi localizada, há uma área de mata. E o aparecimento do animal silvestre como esse reforça a importância da preservação da fauna e da flora. Que triste essa ocorrência aí, mas olha, não tinha marcas de sangue também ali por aquele local e somente esses exames é que vão apontar a causa da morte do animal. E agora um alerta para os motoristas de Rio Claro. A cidade já conta com novos radares instalados em diversas regiões e estão em fase de testes. Ao todo, foram instalados 8 novos radares. Eles estão na Avenida Brasil, na região de Ajapi, na Avenida Castelo Branco, nos 2 sentidos, a poucos metros da rotatória da Avenida 14, também nos 2 sentidos da Avenida Amaral Gurgel e da Avenida Visconde. Também na Rua Dr. Eloy Chaves, em frente ao NAM, e na Rua João Polastre, no Boulevard dos Jardins. Segundo a Prefeitura, a instalação dos novos equipamentos tem o objetivo de reduzir acidentes e aumentar a segurança no trânsito. Apesar de já estarem instalados, os radares ainda seguem em fase de testes. A fiscalização só começa a valer depois que os equipamentos forem aferidos pelo Imetro. Além de controlar a velocidade, parte desse sistema será integrada à muralha digital, ajudando no monitoramento das principais entradas e saídas da cidade pelas forças de segurança. Além dos novos radares, um novo semáforo também foi instalado e já está em funcionamento, no cruzamento da Rua 14 com a Avenida 17, no bairro Consolação. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, os endereços dos novos radares foram escolhidos considerando locais com recorrentes registros de excesso de velocidade, elevado potencial de acidentes e grande circulação de veículos e pedestres.
A Prefeitura disse ainda que os critérios são os regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito, que incluem a proximidade de escolas, hospitais e comércios, e ressaltou que todos devem obedecer os limites de velocidade e as regras de trânsito, independentemente da presença de radares e de outros meios de fiscalização. É isso. E falando de trânsito, veja só o acidente que foi registrado em uma importante via de Piracicaba. Olha só, o acidente aconteceu ainda durante a madrugada desta quinta-feira no cruzamento das avenidas Professor Alberto Voletti Saques e Cássio Pascoal Padovani. O veículo chegou a capotar e, segundo a mãe do condutor, isso ocorreu após a roda do carro se soltar. Um jovem de 18 anos que estava dirigindo, mas, de acordo com o registro da ocorrência, ele não se feriu. O trânsito ficou um pouco complicado ainda durante a manhã e foi preciso aí a atuação de agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e também Transportes, essa via que dá acesso a várias outras regiões ali da cidade, então precisou dessa orientação. E a roda chegou, inclusive, a atingir também um ônibus e um outro carro. Então, por sorte, esse jovem de 18 anos não ficou ferido. E ainda falando de trânsito, dados do Detran de São Paulo mostram que o emplacamento de 0 quilômetro subiu 7% no estado em 2026. E utilitários e motocicletas puxam o aumento no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de veículos 0 quilômetro emplacados cresceu 7% no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Detran, foram mais de 536 mil novos emplacamentos entre janeiro e junho. No mesmo período do ano passado, tinham sido pouco mais de 502 mil. Quem vem até uma concessionária encontra diferentes opções de veículos 0 quilômetros, mas os números mostram que algumas categorias encontraram mais espaço de crescimento no último ano. Os veículos utilitários lideraram o número de emplacamentos, seguidos pelas motocicletas. Já os veículos de passeio mantiveram o mesmo patamar registrado no ano passado. Os utilitários, categoria que inclui veículos como vans e furgões, muito usados para o transporte de pessoas e cargas, saltaram de pouco mais de 38 mil emplacamentos no primeiro semestre de 2025 para mais de 49 mil neste ano. Entre as motos, o crescimento foi de 14,4%, com mais de 193 mil unidades emplacadas. A sexta-feira deve ser de sol entre muitas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Rio Claro, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Piracicaba, mesma oscilação, mínima de 16 e máxima de 22. Em Santa Gertrudes, os termômetros oscilam entre 17 e 22 graus. E depois do intervalo, a gente fala de eleições. Neste ano, mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar. O Apostolado Claretiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix, para o e-mail apostolado@claretianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras.
Estamos de volta para te contar que mais eleitores podem votar nas eleições deste ano. São mais de 158 milhões de pessoas aptas a participar da eleição 2026. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram também que mais mulheres e mais idosos podem ir às urnas. A escolha dos próximos senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e presidente da República está se aproximando. O primeiro turno será no dia 4 de outubro. Se houver, o segundo turno será no dia 25 de outubro. Eu faço questão de ir lá votar, né? Por condições de trabalho, às vezes acabo me mudando, mas sempre transfiro título. Voto em trânsito, mas não deixo de ir. O direito de voto, ele é, além de uma obrigação do cidadão, ele é o exercício da cidadania, né? Você garantir que as pessoas possam exercer o direito de optar por quem que vai liderar o país. Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o país ganhou mais de 2 milhões e 200 mil eleitores desde 2022, crescimento de 1,46%. A região norte registrou o maior crescimento proporcional do país, com alta de 4,37%. Foram quase 549 mil novos eleitores. Entre os estados, os maiores aumentos ocorreram em Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Além do aumento do número de eleitores no geral, os dados revelam que o voto feminino ainda é maioria. Elas representam 53% do eleitorado, são 83 milhões de mulheres. Houve também um crescimento do número de eleitores idosos. Na faixa etária dos eleitores com 60 anos ou mais, houve crescimento de 4 milhões e 500 mil pessoas. A Mônica tem 76 anos e, mesmo não sendo mais convocada a votar, faz questão de ir às urnas. Eu acho que saúde seria fundamental, não só propaganda sobre a saúde, efetivamente ter um projeto de saúde, de educação desde pequenos. Já a participação dos jovens adultos entre 21 e 34 anos perdeu quase 2 milhões e 800 mil eleitores. Chama atenção ainda o número de brasileiros aptos a votar no exterior, que cresceu mais de 31% em 4 anos, totalizando 919 mil eleitores. E para atender todos esses eleitores, o trabalho dos mesários é essencial. A convocação dessas pessoas está em andamento. Quem for convocado é obrigatória a participação. E quem tiver interesse também pode se candidatar. A Justiça Eleitoral Paulista já conta com mais de 154 mil participantes confirmados para colaborar com as eleições de outubro. A consulta já pode ser feita pela internet. A convocação segue em andamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para compor as equipes que atuarão nas mesas receptoras de votos no estado. Eleitoras e eleitores que ainda não sabem se foram chamados podem consultar sua situação na área do colaborador da Justiça Eleitoral, onde também é possível confirmar a participação e acessar outras informações sobre o pleito. Quem trabalha para a Justiça Eleitoral durante as eleições tem direito a 2 dias de folga para cada dia de atuação e também para cada dia de treinamento. As convocações estão sendo enviadas por e-mail com mensagens sobre a função que será desempenhada, o local de atuação, as datas e os horários de comparecimento, além de um código para confirmação da participação. Após o recebimento da comunicação, a pessoa deve acessar em até 3 dias úteis a página de convocação para confirmar a nomeação. Também é possível utilizar as credenciais na plataforma gov.br para fazer a confirmação. Thaís Nascimento, de Rio Claro. E a gente tem uma informação muito importante para você que quer se qualificar ou se dedicar a uma nova profissão. Tem cursos gratuitos com inscrições abertas em Rio Claro e são mais de 700 vagas em diversas áreas.
São cerca de 400 vagas para diversos cursos que estão sendo oferecidos pelo Fundo Social e eu vou conversar com a secretária Natália Ramassotti, que vai nos dar mais informações. Natália, quais são os cursos disponíveis? Nós temos aqui, através do Centro de Qualificação Profissional, disponíveis cursos na área da beleza, da administração e o nosso curso novidade, que é o Cuidador de Idosos. Conta um pouco pra gente, então, a respeito dessa novidade e se também tem uma idade mínima, né, para realizar essa inscrição. Temos sim. Esse curso, especificamente, tem uma idade mínima de 18 anos. Então, se a pessoa quer fazer parte, né, desse curso, ela deve ter essa idade. É um curso em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo. Temos treinamento também em parceria com o SAMU. Excelente oportunidade para quem precisa ingressar nessa área do mercado. E fala pra gente também, né, se os outros cursos precisam de idade mínima, como que funcionam as inscrições? Os outros cursos todos, né, você precisa ter uma idade mínima de 16 anos. E quem deve preencher a ficha para inscrição é o responsável pela pessoa. E como que a pessoa pode realizar essas inscrições? As inscrições, desta vez, estão sendo feitas através do CADU, uma grande novidade também. Temos essa facilidade. O munícipe pode fazer a sua inscrição da sua casa, através de um celular. Então, acho que isso facilitou bastante, né, o processo para que a pessoa tenha acesso a todos os cursos. Então, é só acessar o CADU e preencher os requisitos necessários. Para quem ficar na dúvida, tem nas redes sociais de vocês também o passo a passo, né, Natália? Temos sim. Nós temos um celular disponível, né? A pessoa pode procurar também pela nossa equipe. Se ela quiser vir até aqui, o Centro de Qualificação Profissional, a nossa equipe pode auxiliar no passo a passo, se houver alguma dúvida específica. Então, corram que ainda dá tempo de se inscrever. E fala um pouco pra gente, né, como que estão as procuras, porque teve curso aí que já finalizou, então para o pessoal ficar atento também à data, né, de realizar essas inscrições. Isso, as nossas inscrições vão até 31 de julho, porém as vagas são limitadas por curso. Então, assim, conforme as vagas forem finalizando, vão diminuindo as opções de curso, né? Então, fiquem atentos até o dia 31. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, para você que está interessado em realizar algum curso aqui no Centro de Qualificação, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 98912-1015. Está aparecendo no seu vídeo para que você tire todas as suas dúvidas, né? E tenha aí mais informações e possa aí realizar a sua inscrição e, quem sabe, ingressar no mercado de trabalho, ainda mais com essa novidade do curso, né, de cuidador de idoso, que a Natália estava contando aqui, que foi muito requisitado. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para ajudante geral, motorista categoria D, recepcionista, projetista, balconista, analista de tráfego pago, operador de máquinas de marcenaria, assistente financeiro, pedreiro e comprador. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. Terminamos por aqui mais um RC Notícias, mas amanhã tem mais, viu? E lembrando que você pode rever todas as reportagens no portal tvclaré.com.br, no canal no YouTube e também lá no nosso Instagram. Desejo uma ótima noite para você. Tchau, tchau.